Frases de Aristóteles para inspirar sabedoria. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Tentar não significa conseguir, mas certamente quem conseguiu tentou. O segredo de um negócio é saber o que mais ninguém sabe. Ter muitos amigos é não ter nenhum. É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. A natureza não faz nada em vão. Pensa como pensam os sábios, mas fala como falam as pessoas simples. O homem que evita e teme a tudo, não enfrenta coisa alguma, torna-se um covarde. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. Se as coisas não acontecem como desejamos, deveríamos desejá-las do modo que elas acontecem. Sobre se os juízes de causas importantes devem ocupar cargos pela vida toda é uma coisa discutível, porque a mente envelhece, assim como o corpo. Somos o que fazemos repetidamente. Por isso o mérito não está na ação e sim no hábito. Os olhos são a morada da vergonha. Os mentirosos, quando falam a verdade, não se acredita. O mal aproxima os homens. Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece minha confiança. A base de um Estado democrático é a liberdade. Para nos mantermos bem é necessário comer pouco e trabalhar muito. É da natureza do desejo não ser satisfeito, e a maioria dos homens vive apenas para a satisfação do mesmo. O bom cidadão não precisa necessariamente possuir a virtude que faz um homem bom. Um tirano precisa fingir a aparência de devoção excepcional à religião. Os cidadãos ficam menos preocupados quanto ao comportamento ilegal de um governante que eles consideram piedoso e temente a Deus. Toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer, e por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. O homem, quando perfeito, é o melhor dos animais, mas quando separado da lei e da justiça, se torna o pior de todos eles. Se via ao longe é porque estava nos ombros dos gigantes. A esperança, um sonho feito de despertares. As contendas e ódios mais cruéis são os dos irmãos, porque os que muito se amam muito se aborrecem. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes iguais. Seja senhor da tua vontade e escravo da tua consciência. No fundo de um buraco ou de um poço, acontece descobrir-se as estrelas. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. O ato de entender é vida. Um homem que se curva não endireita os outros. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. A dúvida é o princípio da sabedoria. Aquele que é incapaz de viver em sociedade,
ou que não sente essa necessidade porque é autossuficiente, deve ser ou uma fera ou um deus. Prudência é não dizer tudo o que se pensa, mas pensar tudo o que se pensa. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Devemos comportar-nos com os nossos amigos do mesmo modo que gostaríamos que eles se comportassem conosco. O amor é formado de uma só alma, habitando em dois corpos. A idade apropriada para casamento é de cerca de 18 anos para as meninas e 37 para os homens. Nunca decidas antes de ouvir ambas as partes. O homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. O melhor é sair da vida como de uma festa, nem sedento nem bêbado. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Você nunca fará nada neste mundo sem coragem. É a melhor qualidade da mente ao lado da honra. Na realidade, viver como um homem significa escolher um objetivo e dirigir-se para ele com toda a conduta, pois não ordenar a vida a um fim é sinal de grande estupidez. Toda a coisa necessária é por natureza aborrecida. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Amamos mais aquilo que com mais esforço conseguimos. O segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. A beleza é dom de Deus. Quem se dispõe a tornar-se um bom chefe, deve primeiro ter servido a um chefe. O conhecimento é o ato de entender a vida. A amizade pode existir entre as pessoas mais desiguais. Ela as torna iguais. Ninguém escolheria uma existência sem amigos, mesmo que fossem oferecidas todas as outras coisas do mundo. É o sinal de uma mente educada ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. As ciências têm as raízes amargas, porém os frutos são doces. Alguns pensam que para se ser amigo basta querê-lo, como se para se estar são bastasse desejar a saúde. Não há grande gênio sem mescla de alguma loucura. O verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre. O homem livre é senhor da sua vontade e escravo somente da sua consciência. Meu melhor amigo é aquele que, ao me desejar boas coisas, o faz para o meu bem. A sabedoria é um adorno na prosperidade e um refúgio na adversidade. Os inferiores se revoltam, a fim de que eles possam ser iguais aos que lhes são superiores. Esse é o estado de espírito que gera as revoluções. Aqueles que fazem o bem são os únicos que podem aspirar na vida à felicidade. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. O sábio procura a ausência de dor e não o prazer. Em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso. O raciocínio é um argumento em que, estabelecidas certas coisas diferentes se deduzem da primeira. Deus é demasiado perfeito para poder pensar em outra coisa senão em si próprio. O escravo é uma máquina sem alma. Um bom começo é a metade. É próprio do filósofo poder especular sobre todas as coisas. Assim, cada ação deve ser devida a uma ou outra das 7 causas, e acaso, natureza, compulsão,
hábito, raciocínio, raiva ou apetite. A lei é a razão livre da paixão. O que você tem capacidade de fazer, tem capacidade também de não fazer. Elogiar-se é coisa de vaidoso, depreciar-se, de tolo. Não é sempre a mesma coisa ser um bom homem e ser um bom cidadão. O homem é por natureza um animal político. Deve governar quem é capaz de governar melhor. Um todo é o que tem início, meio e final. A esperança é um sonho acordado.